Salve Marília Zangrande, e hoje o assunto é muito sério. Por favor, não sai daí, porque o assunto é muito sério. Antes de continuar, eu te convido a assistir os vídeos que eu já postei aqui antes. Vai que você acha lá uma resposta para algumas das suas dúvidas, ou até que você termine se dando conta de algo que está no seu caminho e você ainda não sabia. Olha que maravilha! Mas se essa não é a sua primeira vez no canal, eu posso entender que tá rolando um afeto, tá gostando das coisas que eu falo, da maneira que eu falo. Aí eu te peço para seguir o canal, ligar a sinetinha para não perder mais nenhuma publicação e também peço a sua ajuda para que esse canal chegue a 1000 seguidores. Assim eu consigo destravar vários recursos do YouTube e fazer conteúdo cada vez melhor para vocês. Me dá de presente de Natal. Pode ser? Obrigada. Mas vamos seguir. Eu calculo que a maior parte das pessoas que cheguem até esse canal e que termine assistindo aos meus vídeos já tem a sua prática, já tem as suas dúvidas. Mas por que hoje o tema é tão sério e importante? Eu queria que você entendesse que para seguir qualquer caminho, para seguir qualquer prática vocal, é importante que a gente seja amparado por bons profissionais. E eu não me refiro exclusivamente a um professor de canto. Eu aproveito e conto um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a cantar, eu tive alguns problemas de voz. Logo no início da faculdade de canto, no segundo semestre, eu tive um nódulo vocal. Como é que eu descobri isso? Depois de passar 4 dias rouca, sexta, sábado, domingo e segunda, eu marquei um otorrino que conseguiu me atender naquela mesma segunda-feira. Cheguei lá no consultório dele, ele botou a câmera na minha garganta e falou que eu tinha um calo. Para um cantor lírico, sobretudo para uma pessoa que está dentro da faculdade, que tem prova, que tem aula, que tem repertório, isso é um pesadelo. Eu fiquei muito chocada, fiquei muito triste. Falei, o que eu faço, doutor? Ele falou, em primeiro lugar, você cala a sua boca, porque eu tô vendo que você não parou nos últimos dias. Isso era verdade. Em segundo lugar, você vai a uma fonoaudióloga para você tratar o que está acontecendo. Eu consenti, agradeci, peguei o meu laudo, fui para casa e passei 4 dias fechada em casa. Na época eu tinha 3 cães e eu parei inclusive de falar com eles. Por 4 dias eu só ficava mandando beijinhos. Eles entenderam. Depois de 4 dias em silêncio absoluto, a rouquidão passou e aí eu fui a uma fonoaudióloga. Ela estava fazendo anamnese comigo, aquela primeira consulta, né? O que te traz aqui? Quem é você? E eu contei basicamente essa história que vocês acabaram de ver. Quando foi isso? Ela tinha um calendário na mesa que eu falei, posso olhar o seu calendário? Aí eu fiz assim, ó, finge que isso aqui é um calendário. Que sábado, não. Então, foi dia tal. Desse mês? Olha, pode ficar tranquila. Em geral, as pessoas vêm aqui depois de meses de reclamação. Você tá vindo aqui quando começaram a aparecer as suas queixas. O teu nódulo ainda tá muito pequeno e não vai ser difícil de tratar. Ainda mais se você mantiver essa seriedade e esse compromisso que você está tendo agora. Foi aí que eu conheci minha grande fonoaudióloga, minha amiga maravilhosa, meu anjo da guarda, que é a Luciana Oliveira, atende no Rio de Janeiro. Eu recomendo fortemente o trabalho dela. E 3 meses depois, eu já estava liberada. Uma das coisas que eu me ressenti naquela época é que se não fosse aquela rouquidão de 4 dias, eu não teria entendido o quanto era importante eu ficar atenta aos sinais da minha voz e procurar ajuda especializada. Quando eu falo ajuda especializada, eu estou falando a profissionais de saúde vocal. E isso não é o seu professor de canto. Eu acho que quando a gente fala de atleta, a gente guarda as melhores analogias que tem um profissional de voz. Se um corredor tiver com um problema no pé, um membro quebrado, ele não vai ao treinador dele para continuar o treino apesar daquele problema. Ele primeiro precisa resolver aquilo para se colocar em condições de trabalhar e desenvolver o que ele precisa fazer. A voz funciona da mesma maneira. Se você está com algum problema vocal, alguma queixa, ainda que ela não seja muito significativa, ainda que ela não esteja te atrapalhando maciçamente no que você quer fazer, é melhor você dar um passo atrás e ir resolver isso, do que você insistir em continuar um trabalho vocal e a coisa piorar. Confia em mim. Eu tô fazendo esse vídeo exatamente para você entender o quanto isso é importante. Porque quando eu tive problema vocal, não existia naquela época uma orientação, ou pelo menos uma filosofia, ou pelo menos uma mentalidade tão
focada nisso. Eu percebo que hoje as coisas já são muito diferentes, graças a Deus. Porque também com a internet, esse conhecimento ele fica cada vez mais acessível. Cantores, fonoaudiólogos e otorrinos começam a cada vez mais fazer as pazes. Isso vem de uns anos para cá. Hoje também a gente tem muito mais facilidade em achar profissionais que são especializados em voz profissional. E isso é muito importante. Quando você for atrás da sua fonoaudióloga, você tem que entender que ela precisa ser especializada em voz, de preferência voz profissional. O seu otorrino da mesma maneira. Ele precisa entender o que é um cantor e o que é uma laringe para uso cotidiano. Essas coisas são diferentes e têm demandas diferentes. Esse vídeo tá aqui para isso, para te dar uma orientação que se eu tivesse recebido quando eu comecei a cantar mais seriamente, muita coisa teria sido evitada. Por outro lado, se eu não tivesse aquela rouquidão que não parava, eu não teria ido ao otorrino e não teria entendido também todas as coisas que eu estava fazendo errado. Para vocês terem ideia, naquele final de semana antes da minha consulta, fui pra festa, eu tive ensaio, eu recebi a amiga em casa e a gente ficou sentada na cozinha, as três, conversando e rindo alto a noite inteira. O que foi ótimo, mas se eu tava com um quadro de rouquidão, não era o momento certo. E aí eu vejo muita gente vindo até mim porque, olha, eu tô rouca e eu preciso cantar. O que eu faço? Silêncio. Quando a gente está rouca por um uso excessivo e ruim da voz, não existe o que fazer a não ser deixar o corpo se recuperar. E se essa rouquidão é insistente, a gente precisa entender o que está acontecendo. Que era o que estava acontecendo comigo em algumas semanas, alguns meses antes daquela consulta. Eu comecei a me lembrar que antes de cada ensaio que eu tinha, eu ficava mascando pastilha de eucalipto para ajudar a minha voz. Isso é outra coisa importante, gente. Não tem pastilha que faz a nossa voz funcionar melhor. Só duas coisas fazem a nossa voz funcionar melhor. Uma delas é água, a outra é boa prática. Eu quero, por favor, que vocês entendam isso, para não cometerem os mesmos erros e não terem que lidar com os mesmos obstáculos que eu lidei. Combinado? Por favor, se você gostou desse vídeo, curte e de preferência compartilha com alguém que você sabe que está precisando ouvir essas palavras. Dúvidas, comentários e elogios, por favor, na caixa aqui embaixo que eu vou ler e responder com o maior prazer. Na descrição do vídeo também estão as minhas outras redes sociais, onde eu também disponibilizo outros conteúdos. Você pode me seguir e ficar em contato comigo através delas. Por favor, não deixem de beber água, não deixem de se cuidar e não deixem de praticar. Beijo, até a próxima. Tchau!